Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo para los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que han visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amém? Vamos orar. Padre, em nome de Jesus, damos graças, Senhor, por su amor, misericórdia. Gratitud, Senhor, por esta manhã. Pedimos uma vez mais, com su graça e misericórdia, habla con nosotros poderosamente, direccionando nuestros corazones para cada día vivir una vida de intensidad espiritual. Damos graças, Padre, em nome de Jesus. Amém. Podéis sentar. Queridos, como vemos, o livro de Apocalipse é o livro que é o término de la Bíblia, la consumação de todas as coisas. Como se lo he dicho a los hermanos del otro día, en los evangelios aprendemos sobre Jesús, sus enseñanzas. Tenemos 4 biografías diferentes, pero que hablan de la misma persona. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando de Jesús, de sus hechos, de sus milagros, su obra, sus trabajos, su sacrificio para cumprir la voluntad del Padre. Cumprindo Isaías capítulo 53, el siervo sufridor, que Dios hizo caer sobre él la angustia y la ira, el pecado de todos nosotros, Dios cargó sobre el Hijo. Vemos la consumación de su obra en la cruz, en los 4 evangelios. Tenemos Hechos de los Apóstoles, que empieza, que es el inicio, que arranca la iglesia en la tierra. Vemos Dios obrando por medio de sus santos apóstoles del Señor. Tenemos la evidencia, el surgimiento del apóstol Pablo, que foi um homem usado por Deus, não solamente em el aspecto físico, mas espiritualmente também. Vemos em Hechos a história da igreja e a história de los primeiros cristianos. Como vemos no capítulo 2, depois del derramar del Espírito Santo sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel, capítulo 2, vemos o viento de Deus que sopra e entra em um cenáculo, em uma casa, onde todos eles estavam reunidos, esperando a promessa de Jesus, conforme o Senhor Jesus ha dicho, não somente em São João, capítulo 14 ou capítulo 17, mas também depois de sua ressurreição, el capítulo 1 de Hechos, estando todavía Jesus com seus discípulos, dijo o Senhor: quedai-os em Jerusalém, hasta que del alto seáis investido de poder, e ser-me-eis testemunho ou testigos, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, hasta los confines, los fines de la tierra. Então vemos esta igreja que ha permanecido, este conjunto de los hermanos, que era cerca de 120 hermanos,
aproximadamente reunidos allí, e vino de repente del alto um viento com um sonido estrepitoso muito forte que llenou a casa, o lugar onde eles estavam reunidos, e foram vistos sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e empezaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo les concedia ou les dava que hablasse. Então vemos todo este alboroto que ha hecho. Então Pedro se levanta lleno do Espírito Santo para falar a las personas que pensavam que os hermanos estavam borrachos, que burlava de eles, sendo todavia dia, pensava que eles estavam llenos de mosto, mas Pedro, lleno do Espírito Santo, levanta e diz: não, isto não é borrachera, isto não é mosto, é ser lleno do Espírito Santo, conforme ha dicho o Senhor, por medio de la boca del profeta Joel, que dijo Dios que en los últimos días derramará de su espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, los ancianos tendrán visiones. Entonces vemos todo eso, ¿no?, que se ha pasado después de la predicación del apóstolo Pedro. Entonces mucha gente se ha convertido al Señor en un solo día, 3,000 personas. Mas lo que me llama la atención cuando empieza la iglesia del Señor Jesucristo es que todos eles estavam atentos, com os ouvidos abertos, para que os apóstolos do Senhor les enseñavam a doutrina que eles predicavam, tinha todo em comum, e todos eles estavam servindo a Deus com o coração sincero. Então, empieza a igreja do Senhor. Depois temos as cartas de los apóstolos do Senhor Jesus. Temos aí muitas cartas do apóstolo Pablo, temos cartas do apóstolo Pedro, Juan. Tenemos de Judas, no el Judas Iscariotes, mas el Judas, medio hermano del Señor Jesucristo, assim como Santiago também era el medio hermano del Señor Jesucristo por la parte de su madre María. Entonces vemos las enseñanzas de los apóstolos del Señor Jesucristo en sus cartas, o sea, en Mateo, Marcos y Lucas vemos el ministerio del Señor Jesucristo, aprendemos sobre sus enseñanzas, sobre su obra, sobre su sacrificio. En las cartas somos llevados a amar al Señor Jesucristo, a aprender a obedecer al Señor Jesucristo, a aprender a esperar al Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis tenemos la consumación de todas las cosas, donde viene el Señor Jesucristo. Entonces vemos la consumación, vemos não somente a consumação, mas a vitória do Cordeiro de Deus sobre a morte, sobre o pecado completamente, sobre Satanás, sobre a bestia, o falso profeta, o anticristo. Então vemos toda esta consumação, o livro de Apocalipse, a vitória da igreja que vem com Jesus, a igreja gloriosa que vem reinar com o Senhor Jesucristo. Então vemos todo esto em esta trajetória, este panorama da palavra de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção de muitas que há em Apocalipse, me gostaria passar isso para nossos irmãos, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, a terminologia, a expressão que está escrito, não solamente em versículo 10, como temos no versículo 12, versículo 17, e por 4 vezes no livro de Apocalipse temos esta expressão, em Espírito, em el dia do Senhor, em Espírito, em Espírito, em Espírito, por 4 vezes. Então vemos que quando vem a revelação de Deus para Juan, ele está em Espírito, e o Senhor le arrebata, e empieza a falar com ele em Espírito, e não solamente a falar com ele, mas a revelar o futuro, ou seja, descortinar, abrir a cortina do futuro e revelar lo que todavia vai se passar em el mundo, a consumação de todas as coisas. Então este término, esta palavra me chama a atenção, em Espírito, porque vivimos tempo que é necessário nós desatar de la carnalidade, quitar la carnalidade e viver uma vida de integridade espiritual. Nós temos que deixar de viver solamente com os pés em el mundo, ou seja, nós vivimos atados
atados, presos a las cosas del mundo. Muchos de nosotros vivimos desta forma, solamente involucrados com as coisas del mundo. Pero é necessário também andar em Espírito, e não solamente andar em Espírito, também vivir em Espírito. E hoje, como nunca, necessitamos viver uma vida de intensidade espiritual. Se queremos ter um compromisso com Deus, se queremos ter revelação de Deus, se queremos oír a voz de Deus, se queremos ver coisas del cielo, se queremos estar em lugar certo, la hora certa, el momento certo, temos que estar em Espírito. Juan solamente ha tenido visão de Deus. Juan solamente ha tenido revelação de Deus. Juan solamente ha visto coisas de Deus, porque ele estava em Espírito. E disse a expressão, el dia del Senhor. Alguns dizem que este dia del Senhor é dia depois, ou o dia de la resurrecção del Senhor, o dia depois del sábado. Não queremos aqui entrar el sábado, domingo, mas é o dia del Senhor, dia de sua ressurreição. E sabemos que o primeiro dia da semana é o dia del Senhor, dia de sua ressurreição, que os primeiros cristianos escolheram para servir a Deus. Esse é o dia que todavia Juan estava encarcerado em esta isla por nome de Patmos, por el imperador Domiciliano, por el testemunho da palavra, se encontrava encarcerado, aislado, preso, pero ele estava em espírito. Seguro que Juan estava orando, seguro que Juan estava buscando a Deus. Quando Jesus lhe arrebata em espírito, lhe toma de uma forma sobrenatural, espiritual, como também foi com o profeta Ezequiel, que por muitas vezes o Senhor Jesus, o Deus, lhe tomou em espírito, le levou, como dijo a profecia de Ezequiel capítulo 37, dijo o Senhor que lo levou a um vale lleno de huesos secos, estava completamente sequíssimos, e ele começou a caminhar em espírito, escutou uma voz que lhe dizia: podrá los huesos secos volver a vivir? Então o profeta Ezequiel dijo: Senhor, eu não sei. Por la situação que vejo, é impossível, pero Senhor, tu lo sabes. Então Deus lhe ha dicho assim, então profetiza, abra su boquita, então profetiza e diga a mi espírito: viene de los quatro ventos e sopra sobre este vale. E quando ele dijo la profecia del Senhor para volver a viver los huesos secos, e dijo la palabra que los huesos empezaram a mover-se, e escuchou-se ruído por todo el valle, los huesos movendo de um lado a outro, cada hueso se encontra com su hueso. Isso é quando a palavra de Deus é profetizada e predicada. As coisas estão desorganizadas, fora do controle, fora da situação, pero donde a palavra de Deus chega, as coisas têm que estar arregladas. As coisas desorganizadas, como dijo o português, bagunçada. As coisas que estão fora de seu sítio, quando a palavra de Deus entra, as coisas têm que volver a seu sítio. Cada hueso se encontra com seu hueso. Eu creio que aqui somos pessoas diferentes, não somos iguais. Cada um aqui tem um hueso diferente, um hueso mais maior, aunque é o mesmo tipo de hueso, el fermo, tíbio, perônio, crânio, vértebras, e assim por delante, pero cada um aqui tem um tamanho diferente. O fêmur que tenho não é o mesmo do irmão Lucas. Pode ser um pouco mais grande, não? Pero cada osso se encontrou com seu osso. Ou seja, cada persona que ali estava esparcido na calaveira se transformou agora em um exército muito grande, pero sem vida. Sem vida. Então vemos esta expressão em espírito. É necessário viver em espírito, hermanos. É necessário buscar a Deus em oração, ayuno, consagração, leitura da palavra, deixar muitas coisas de niño para ser adultos maduros espirituais. É o momento de correr madurez espiritual, deixar o biberão espiritual e comer carne espiritual. Comer comida mais forte, é necessário amadurecer espiritualmente.
É necessário viver em espírito se queremos ouvir a voz do Senhor. Mira que coisa tremenda. Por 3 ocasiões temos estas coisas diferentes. Em Apocalipse 1:10, em espírito. Era necessário Juan estar em espírito para ouvir a voz de aquele que falava com ele. E Juan solamente passou a escutar a voz de aquele que falava com ele porque ele estava em espírito. E também quando Juan está em espírito, como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, ele passa a ver o Cristo glorificado, porque ele estava em espírito. Também vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 17, que quando ele está em espírito, ele tem um lugar preferido, um sítio onde estar, que é o lugar melhor onde podemos estar, a los pés del Senhor Jesus. Então, quando ele está em espírito, ele passa a ouvir a voz. Quando ele está em espírito, Juan passa a ver as coisas do céu. E quando ele está em espírito, ele tem um lugar onde ele lhe gusta estar, lugar preferido de estar. E se lança aos pés daquele que falava com ele. Assim também é o crente espiritual. O crente que vive uma vida espiritual, ele passa a ouvir a voz de Deus. O crente que vive uma vida espiritual, ele passa a ver as coisas de Deus. O crente espiritual tem um lugar preferido onde estar, lugar secreto, um lugar maravilhoso. O mundo está em tinieblas, está de los pies, está em alboroto, está completamente ao contrário. Mas o crente, ao ver essa situação, o crente espiritual não se queda com ansiedade, não lhe dá ataques de pânico, não lhe dá ataque de ansiedade, não empieza a ter taquicardia. Ele tem um lugar preferido onde está, que é em sua habitação, em um lugar secreto, buscando a Deus, buscando a direção do Senhor, porque ele passa a ver os sinais da venida do Senhor Jesucristo, do fim do mundo, da consumação do siglo. Então ele está com os olhos abertos, não os olhos carnales, mas os olhos espirituais abertos. Então ele passa a ver as coisas de Deus. É necessário nós outros quitar a carnalidade e viver uma vida espiritual. Eu sei que vivimos uma mecânica. A lo largo da semana, trabalho, casa, e viramos turno, madrugamos. Alguns trabalham por la noite, outros trabalham por la tarde, e trabalham por la manhã, e vete para allá, e a condução, e transporte, 2 horas para ir, 2 horas para volver. Pero nós outros temos que viver uma vida espiritual de integridade, de paixão, com o coração sincero. E quando vivimos uma vida espiritual, as coisas de Deus funcionam, as coisas de Deus caminham em nossa vida. Nossa vida funciona espiritualmente, avançamos, conquistamos, derrotamos Satanás, derrotamos a tentação, vencemos e temos segurança em Deus. Pero temos que estar em espírito. Em espírito temos que estar. El espírito vemos com os olhos, não com os olhos carnales, mas com os olhos espirituais. Precisamos ir muito mais allá de la carne e del emocionalismo. Andar em espírito não é viver uma vida de emoção. Vem aqui por el cântico espiritual, que alguno canta, se llora, outro se ri, se alegra. Eu sei que quando adoramos a Deus também involucramos nossas emoções, porque não somos de metal, não somos um robô, não temos a inteligência de la IA, não somos el chat GPT. Somos seres humanos, temos emoções, fragilidades, sentimentos. Pero nós outros, como crentes, não podemos viver solamente de sentimentos. Não podemos viver solamente de emoção. Não podemos viver solamente de euforia. Não podemos viver de emoção que está com a carne nossa, porque as emoções vêm de nossa carne, da psique humana. Temos que viver uma vida espiritual, temos que ir mais allá da emoção e da carne.
Tenemos que tener una visión espiritual. La visión espiritual no es dada, mis hermanos, para que vivimos en una vida de superficialidad. Escute bem, temos que deixar a vida superficial. Temos que mergulhar. Quando o Senhor ha dicho ao profeta Ezequiel que para entrar em um rio, que era o símbolo espiritual, outra vez em espírito le lleva a ele, e o homem que estava com ele disse, entra, e ele começou a entrar às águas, le dava o tobillo, depois a rodilha, depois em la cintura, em la cadeira, e chegou um momento que não dava mais pé, ele teve que nadar de braço. Assim também é a vida espiritual, temos que deixar a superficialidade e mergulhar em el rio del Espírito. Temos que entrar de cabeça em el mundo espiritual. Não temos que estar como alguns, mojando as puntas del pé. Não, mergulha de uma vez em rio espiritual. É necessário. Para ter visão de Deus, é necessário mergulhar. Segundo o livro de los Reis, capítulo 6. Dijo a Bíblia que o profeta Eliseu foi um homem usado por Deus por la doble unção que estava em la vida de Eliseu, porque ele pide a Elías, seu antepassado, que queria a doble unção do Espírito que estava sobre Elías. Então vemos a trajetória do profeta Eliseu, que recebe a doble unção como símbolo de la capa de Elías. Então vemos este homem que empieza a hacer milagros extraordinários em meio do povo de Israel. E diz a Bíblia que havia muita gente que ele seguia, que eram seus discípulos. E havia uma escola de los profetas. E o maestro do profeta Eliseu, que a gente se matriculava para estar com Eliseu, para andar com Eliseu, para comer de la comida dele. Le gustava estar com Eliseu. Tinha Eliseu como exemplo, como espejo de vida. Então, a escola começou a aumentar, a crescer. E os discípulos le han dicho al profeta Eliseu, mira, el lugar que estamos é pequeno. Vamos salir al campo, cortar aí umas vigas, umas madeiras, e vamos aumentar o espaço que temos, porque o lugar que estamos é pequeno. E correram os muchachos uma hacha para cortar, e os muchachos estão cortando, dale para allá, dale para cá, madeira e madeira para allá, pero sale volando a parte de metal de la hacha e se cai um rio. E os muchachos se quedaram solo com el palo. E correram para o profeta Eliseu e disseram, Senhor, venga ajudar-nos, porque o metal de la hacha se caiu em rio. E agora, que vamos fazer? Não temos a ferramenta. E esta ferramenta não era de nós outros, era prestada. Então Eliseu coge o troço de madeira e lo apunta para o rio, e esta hacha empieza a flotar outra vez. Isto é viver em el mundo espiritual. E Eliseu tinha um servo que era mais cercano, por nome de Geazi. E dijo a Bíblia, em la sequência de los versículos, que se levanta o rei de Síria para lutar contra Israel. E vem com carros, vem com caballos. Pero antes de encontrar e de ir com carro e com caballo, todo lo que hacía em secreto, ou lo que hablaba em secreto o rei de Síria, Eliseu lo sabia por revelação de Deus. E le contava ao rei de Israel, mira, o rei de Síria está hablando esto, vete por este caminho, por el outro caminho. E sempre o rei de Síria, quando se levantava para lutar contra Israel, contra a nação de Israel, porque o profeta Eliseu já lhe havia falado, ele tomava outra direção. E o rei de Síria se quedou enojado e chamou seus servos e disse, quem de vosotros é el espía aqui? Há um espía metido aqui. A inteligência de Israel está aqui dentro. Há alguém del Mossad aqui. Então se levantou um servo e disse, não. Mas como que não? Porque todo o que hablo em el secreto, todos os projetos que tenho em secreto, Israel lo sabe. Não, mi Senhor, porque em Israel há um homem, por nome de Eliseu. Este homem não anda em la carnalidade. Este homem é um homem de Deus. E todo o que tu hablas em secreto, Israel lo sabe.
Y el rey se enojó de tal forma y mandó el ejército con carros y con caballos para matar Eliseo. Y cuando están se acercando, Gehazi ve con los ojos carnales los carros y los soldados. Y dijo, ahora estamos perdidos. Ahora no hay más como escapar. Entonces ele corre para Eliseu e diz, Eliseu, vem el rei de Síria com seu exército, com cavalo, com carro, mira quantos são. E Eliseu está tranquilo, porque quem anda em espírito não tem taquicardias. Quem anda em espírito não vai em emergência com ansiedade. Quem anda em espírito não tem medo do que o mundo pode ser. Então Eliseu se quedou enojado com Gehazi e orou a Deus. E disse, Senhor, abra os olhos deste chico, para que veja. E Eliseu disse a ele, mas são aqueles que estão com nós outros, do que aqueles que vêm contra nós outros. E ele orou a Deus, e Deus abre os olhos de Gehazi, os olhos espirituais para que veja. E quando ele abre os olhos, ele vê carros de fogo, cavalos de fogo, um exército muito grande ao redor de Eliseu. E vindo os inimigos para atar, para manietar Eliseu. Eliseu levanta a mão e cega, de cegueira a los siervos, el exército de rei de Síria. Então o rei de Israel dijo, mi senhor, que hacemos? Matamos todos de uma sola vez? E Eliseu disse, não vamos matar, corre todos eles. E eles vão direcionando, melhor, antes disto, Eliseu vai direcionando o exército que estão todos cegos. Eles entram dentro de Samaria, e já está dentro de Israel. E quando eles abrem os olhos, estamos aqui no meio de Israel, que vai fazer? Então foi quando o rei de Israel disse, matamos todos eles. Eliseu disse, não vamos matar, dá-lhe pão. Dá-lhe água a esta gente, alimenta, llena a tripa de los inimigos e mande de regresso a sua terra. E dijo a Bíblia que o rei de Israel hizo uma grande mesa e ordenou o exército do inimigo, come e bebe, llena a tripa, porque de aqui nada vai sair com hambre. E comeram, beberam e volveram para suas casas. Então é necessário viver uma vida de espiritual, para ver o mundo espiritual que está ao redor de nós outros, para ver Deus cumprindo suas promessas e fazendo seus milagros. É necessário estar em espírito para ouvir a voz de Deus, porque o mundo não pode ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não é oída por la emoção, não é oída por el intelecto humano, mas é oída por el coração sensível a la voz de Deus. Hermanos, necessitamos ouvir a voz de Deus. Não podemos andar mais guiados por el eco. Sabe o que é el eco? Quando vamos a uma montanha ou estamos metidos em uma montanha, quando gritamos, olá, 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 olá. Esse é o eco. Há gente que é guiada por ecos de outras pessoas, ou ecos que ele mesmo lança. Não, temos que ser guiados por la voz do Espírito Santo. Temos que estar com os ouvidos abertos. Pastor, eu tenho o ouvido muito bem aberto, eu escuto bem, mas eu não estou falando de escutar as vozes do mundo, eu não estou falando de escutar nossa própria voz, estou falando de escutar a voz do Espírito Santo. E solamente quem está em espírito pode escutar a voz de Deus. A voz de Deus. Recordamos Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oem mi voz, eu las conozco, porque estas mis ovejas oem mi voz. E não solamente oem, eu conozco mis ovejas, e estas ovejas que eu conozco, que me siguen e que me escuchan, estas vão me seguir.
Então é necessário estar em espírito para ouvir a voz de Jesus chamar. Não ouvir ecos da mentalidade humana, ecos de YouTube, ecos do Facebook, Instagram, ecos de falsos profetas, mas ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar com nós outros. Deus ainda habla, pero é necessário estar em espírito. Deus todavia habla com nós outros, pero é necessário estar em espírito. Aqui vem uma pergunta: quando foi a última vez que nós outros, ou tu, se ha desconectado de todo para ouvir a voz de Deus? Mira, este é o momento que vou entrar em minha habitação. Eu vou orar, pero me quedarei em silêncio. Deixarei de pedir, deixarei de orar, e solamente quero ouvir a voz de Deus. Quando foi a última vez que tu se ha desconectado de todo? Não estou falando aqui de teléfono, me compreenda. Desconectado do mundo para entrar em uma dimensão espiritual, para ouvir a voz de Deus. Pense em esta palavra. Quem está em espírito não vive de ecos. Para terminar, já vamos terminar, o tempo todavia temos. Quando estamos em espírito, somos transportados para o centro da vontade de Deus. Mira que diz a expressão, em espírito, em el dia del Senhor. Em el dia del Senhor. Sabe o que isto significa? Además de ter um dia reservado para adoração, é que ele tinha um dia de propósito. Ele tinha um dia de cumprir um propósito. Ou seja, ele estava buscando fazer a vontade de Deus. Ele estava buscando fazer a vontade de Deus. Ou seja, además de estar em espírito, Juan estava em um caminho certo, em uma direção certa, em um lugar certo, em la hora certa. Foi quando Deus lhe arrebatou. Ou seja, Juan está em um lugar, em la hora, em el tempo, em la condição certa, em el dia del Senhor. Ou seja, ele está alinhado, completo com a vontade e a voz de Deus. Ou seja, quando estamos em espírito, somos transportados para o centro da vontade de Deus. O crente espiritual não está fora da vontade de Deus, está em el centro da vontade de Deus. Porque aquele que está em espírito é guiado por el Espírito de Deus. Estamos em el centro da vontade de Deus. Então, a demonstração para nós hoje é necessário estar em espírito para entender a vontade de Deus. Há muitas pessoas que vêm com a pergunta: pastor, como vou compreender a vontade de Deus? Como entender a vontade de Deus? Primeiro, busca a Deus. Busque em espírito. Permaneça onde Deus te ha plantado. Venga ter raízes. Correr madurez, ser um crente espiritual, busque uma vida de intensidade espiritual, busque a Deus, desata-te das coisas do mundo, das coisas que te prende, que te ata, que te escraviza espiritualmente. E aqui vem uma demonstração. Vivimos em um tempo, meus irmãos, que uma coisa que vale mais que ouro é o tempo. O tempo que passou não volverá mais. Eu me pongo a pensar o tempo que tinha 10 anos, 8 anos, que corria por la calle com um pantalão sem chancra, sem camiseta, atrás de uma pelota. Eu me acordo desse tempo. Que corria por detrás de um cometa. Este tempo não volverá mais. O tempo
es precioso. Entonces, en la presencia de Dios, ¿cómo aprovechamos este tiempo? Es increíble que hoy tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para las redes sociales, tenemos tiempo para Instagram, tenemos tiempo para Facebook, tenemos tiempo para YouTube, tenemos tiempo para las series de Netflix, tenemos tiempo para las series de Amazon Prime, tenemos tiempo para tantas cosas menos para Dios. Tenemos tiempo para ir al gimnasio, levantar peso, tenemos tiempo para ir al gimnasio, correr masa muscular. Eso es bueno, es saludable, pero no tenemos tiempo para Dios. Entonces hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Tenga salud, sobre todo física, es bueno tener salud cardiológica, es bueno tener salud del hígado, es bueno alimentarse bien para tener una buena performance en los corredores, los atletas, pero es bueno también tener un tiempo para Dios. Y estar en espíritu es tener tiempo para Dios. Yo no puedo decir, yo soy un creyente espiritual, mas no tengo tiempo para Dios. No puedo decir, si yo hablo que soy espiritual y no tengo tiempo para Dios, yo soy un creyente mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios, no van a entrar en el cielo. Es necesario programar tiempo para Dios. Ah, pastor, o Senhor não sabe minha vida. Corre para allá, corre para cá, levanta, desayuna el muchacho e leva el muchacho al colegio. Ah, depois por la tarde, isso, aquele outro, tenho que fazer isso. Daniel era que, mis hermanos? Daniel era um governador e tinha muitas províncias a seu comando, a seu mando. Será que Daniel tinha tempo? Não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso. Não tinha trem, não tinha Renfe, não tinha autobus. Pero Daniel tinha tempo para orar. E ele não orava uma vez ao dia, ou quando ia dormir com os pés sobre a cama. Senhor, bendiga, Senhor. Ele orava 3 vezes ao dia. E todas as vezes que ele ia orar, disse a Bíblia que ele subia a uma habitação alta que ele tinha, ele abria as ventanas em direção a Jerusalém e allí orava 3 vezes por dia. E foi quando ele orava que ele buscava uma revelação de Deus para compreender que o tempo do povo de Deus estava para terminar em Babilônia. Foi quando Deus mandou um anjo para falar com ele. E ele hizo um propósito de oração, 21 dias começou a clamar para compreender esta revelação. E disse a Bíblia que quando o ángel sale volando da presença de Deus, ele se encontra atrapado em las regiones celestiales por el rei de Pérsia, que era um demônio. E foi necessário Deus enviar o arcángel para liberar este ángel, para falar com Daniel. E o anjo se acerca a ele e dijo: desde o primeiro dia que tu propus em seu coração orar, buscar e compreender as coisas de Deus, o Senhor me enviou, pero me encontrei atrapado em las regiones celestiales por el príncipe del rei de Pérsia, que não me deixou passar, pero o Senhor enviou seu arcángel que me ha liberado e vengo aqui hoje a falar contigo e revelar as coisas que todavia vão se passar e el fim del mundo. E Daniel não era um cabeça seca, era um homem grande, era um governador, e não era um jovem, porque há jovem que diz que não tem tempo, há jovem hoje que não quer servir a Deus, não está casado, não tem ninho pequeno, não tem trabalho, não tem nada que se preocupar e não busca a Deus. E Daniel já era um anciano, já viejo, porque já se encontrava em Babilônia há muitos anos. E Deus se revelou a ele. Quer ter uma vida de profundidade espiritual? Aqui vêm algumas administrações. Rompa
rompa com a rotina carnal que vive. Segunda coisa, desconecte-se da superficialidade. Para de viver uma vida cristiana rasa, uma vida superficial, Busque com intensidade o Espírito Santo, que Deus dá a todos. Dijo Santiago, quem tem falta de sabedoria, pídala a Deus, que Deus dá a todos. A todos. Deus dá. Terceira coisa, busca a Deus. Mas busque de todo o vosso coração. Outra coisa, viva em espírito e passa a descobrir-se lo que Deus tem reservado para ti. Pastor, minha vida não tem sentido, parece que eu estou perdido, parece que as coisas espirituais estão cerradas, parece que não vejo. Busque a Deus. Busque com o coração sincero, clame a Deus. Mis hermanos, eu hablo com o coração sincero a todos. Busca a Deus com sinceridade, que todas tus respostas estão em Deus. Mas solamente vamos tê-las quando de coração sincero buscamos a Deus. Quer ter poder para vencer Satanás? Ore. Clame, busque, separe-se do mundo, separe-se das coisas do mundo, ancla sua fé em Jesus Cristo. Quer ser um crente forte, um crente que permanece, um crente que vence, busque a Deus em espírito, em espírito. Esta é a expressão que está em Apocalipse, em espírito. Ponga-se de pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Padre, Santo Deus, damos graças porque Tu eres santo. Senhor, é necessário nós outros